Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre as aparências enganam até no mundo espiritual, gente. Se enganam muito, pessoal. Muita gente assim tem costume de achar que o espírito bom, ele sempre tem aquele espírito que ele vem para fazer uma limpeza, para proteger, seja o que for, que ele sempre vai ser bonito, né, gente? Não é mesmo? E que é aquele espírito que vem para atormentar, para, vamos dizer assim, aquele espírito do mal mesmo, ok, pessoal? Que ele é feio. Nem sempre é assim, gente. Eu vou dar um exemplo. Esses dias aí, semana passada, ok, pessoal? Semana passada, agora, aqui em casa, minha filha estava esperando uma amiga dela na sala da frente de casa. A porta é de vidro, era de noite já. E antes da amiga dela chegar, ela viu uma senhora de bastante idade. Ok, pessoal? Assim, visual tipo de bruxa. Sabe aquelas bruxas de história, assim, narigudo e tudo? Exatamente. Assim, uma senhora já, aparência bastante idade, o rosto bem enrugado e tudo, mas com um capuz preto. Ok, gente? Olhando para ela ali da área. Óbvio que a minha filha notou que não era uma pessoa encarnada. Ok, pessoal? Daí vocês assim, a minha filha não se assustou, gente, ok? Assim, ela não sentiu uma energia negativa deste espírito, ok, pessoal? Não. Eu tô falando nessa história, tá me dando um arrepio aqui nas minhas costas. Eu sei por quê. Ok, gente, eu sei por quê. Não é nada de ruim, ok, pessoal? Assim, o que ela viu ali foi uma entidade. Ok, pessoal? É aquela entidade, aquela hora estava fazendo uma limpeza na frente da porta, ali na área. Ok, gente? É isso. Tá? É a entidade que eu tenho imagem dela, na porta da minha casa, que a minha filha viu. Óbvio, a aparência dela, pelo que a minha filha falou, não é assim, tipo, uma mulher bonita e tal, que eu vi ali. Não. Uma senhora bastante idade, tudo. Tipo de séculos atrás, assim, com capuz preto. Okay? Não tá com uma aparência assim linda e maravilhosa, mas não era do mal, ela tava fazendo uma limpeza na área da minha casa. Ok, pessoal? Por quê? Não sei. De repente a amiga da minha filha estava carregada e a entidade já se deu conta. Tava precisando de uma limpeza espiritual para isso, tá? Pessoal. Então, assim, gente, a, a aparência, até no mundo espiritual, engana, pessoal. Engana. Ok, gente? Eu me lembro muitos anos atrás, eu era solteira até, numa igreja evangélica, que eu fui algumas vezes, gente, que um pastor, ele falou sobre isso. Ok, pessoal?
Olha, toma muito cuidado, tá? Tu vai ver um ser, um espírito de branco. Tu vai pensar, tu vai pensar, é um anjo da guarda e o espírito de luz. Toma muito cuidado, porque pode ser coisa ruim, o pastor falou. Eu não vou falar o nome do personagem, vamos dizer assim, porque o adversário, tá? O próprio adversário, pode ser ele vestido de branco, ok? Tá? E isso, gente, é uma verdade. Até no mundo espiritual as aparências enganam. E muito, gente. Muito. Uma vez eu fui quase enganada, tá? Porque eu vi uma criança, isso foi uma projeção minha, a criança, coitadinha e tal, tipo, sofrendo. E ela me deu a mão e eu ia estender a minha mão para ela. E um anjo ali, tinha 2 anjos de zoom em cada lado. Um deles disse, não faça isso. Eu perguntei, por quê? Não é o que tu tá vendo, tá? E foi, não era mesmo, aquilo ali não era uma criança que estava sofrendo, precisando de ajuda. Era um espírito maligno que estava querendo me atacar, na verdade. Ok, pessoal? Gente, tem muitos espíritos que eles aproveitam assim a imagem até de um santo, de uma santa, pessoal. Por incrível que pareça. É, vocês acham que não? Mas é assim, gente. Com licença que eu vou tirar algo que está aqui atrapalhando a iluminação. Isto, deu. Ok, pessoal? Eles usam visual que agrada a gente. Por quê? Fica mais fácil de enganar a pessoa, pessoal. É verdade. Tem um filme que eu vi do aquele padre exorcista que já está desencarnado há anos, já o nome dele, primeiro nome eu não me lembro, mas o sobrenome me lembro, a morte, gente. Que ele era muito amigo do João Paulo II, do Papa João Paulo II, gente. Ele já fez não sei quantos mil exorcismos já, esse padre. Ok, pessoal? Tá? E tem um filme ali, né, que é o filme, se eu não me engano, o nome do filme é O Exorcista. Se eu não me engano, gente, tá? Me desculpe, até vou averiguar aqui para dar certeza para vocês se é. Ok? Mas se eu não me engano é o filme O Exorcista. Ok, pessoal? Não, o Exorcista é da menina aquela, né, que é um filme de 1973, que gente, tá? O filme que eu tô falando é um filme bem mais novo, assim, tá? Que eu saiba, não chega a fazer nem 5 anos que tem esse filme, tá? O Exorcista é de 1973, uma menina, era uma criança, uma pré-adolescente lá que o demônio tomou conta do corpo dela, daí aquela que vira a cabeça, né, pessoal? Tá? Não é o exorcista que gente, não é aquele padre ali. Mas é um padre que ele foi exorcista, ok? Esse filme, pessoal, eu vou falar da história do filme, tá?
já que eu não me lembro o nome, infelizmente. Eu queria me lembrar até para dar a dica para vocês. Esse filme, gente, mostra uma parte ali que aparece a Virgem Maria. Por que eu estou fazendo isso? Que é o seguinte, aparece ela de um lago dentro do local onde ficam os demônios ali, ok, pessoal? E esse padre exorcista, ele acredita que é a Virgem Maria. Aquela imagem dela, ok, pessoal, todo tal. Só que de repente, do nada, ele, hipnotizado, olhando para aquela criatura, acreditando que é a Virgem Maria, até porque ele era muito devoto da Virgem Maria, gente. Quando essa criatura se dá conta que ele está convencido que é a Virgem Maria, pessoal, se transforma, dá um grito, se transforma, não era ela. Era um demônio, um espírito, eu prefiro falar espírito, ok, gente? Um espírito disfarçado de Virgem Maria, pessoal. E isso aí existe muito. Muitos espíritos, gente, as pessoas falam sempre em demônio, demônio, demônio. Ok, pessoal? Só que tem muito espírito obsessor, gente, que usa o visual de outra pessoa. Ok, pessoal? Ah, não é só demônio, é até espírito obsessor. Ok, gente? Então, assim, toma muito cuidado. Muito cuidado. Assim, pessoal, é preferível acreditar mais na energia que tu sente quando tu tá vendo do que na própria imagem. Agora, por que esses espíritos eles enganam na imagem? Por quê, gente? Porque eles sabem que nós, seres humanos, que nós vamos muito pelas aparências. Quer queira ou não, isso é uma verdade, pessoal. Ok? Ah. É uma verdade, gente. Não adianta dizer não, não é bem assim. É sim, o ser humano vai muito pelas aparências. Ok, gente? E os espíritos sabem disso, os demônios sabem disso, e aí vai indo. Os espíritos de luz sabem disso, que o ser humano vai pelas aparências. Quer queira ou não, o ser humano sempre vai atrás de um sorriso bonito. Ok, gente? Quantas pessoas que, assim, pessoas manipuladoras, pessoal, eu já conheci umas quantas, que vêm com uma simpatia, fala bonito, uma educação fora de sério. E no fundo, essa pessoa, ela é falsa, ela tem outra dentro que muita gente não vê. Tem alguém que vê, mas conta nos dedos, pessoal. Ok? Gente, eu, assim, olha, só quem tem muita sensibilidade que se dá conta desse tipo de gente. Eu sou uma. Eu já conheci mais de uma pessoa desse tipo, assim, aquela educação, fala bonito, sorriso no rosto, parece ser uma pessoa bacana, legal e tal, sabe? E já aconteceu de eu olhar para a pessoa e ficar assim, tu não é o que tu tá
mostrando, tem outra por dentro. Resumindo, gente, tu não presta, ok? Pensava isso. Pessoal, não dava outra. Aquela pessoa, assim, chega uma hora, gente, no dia a dia, esse tipo de gente, aos poucos eles se entregam, pessoal, ok? A gente, não adianta, chega uma hora que se entrega, ok, pessoal, tá? Então, assim, como aqui no nosso mundo material tem muito disso, as aparências enganam, no espiritual é a mesma coisa, gente. Filme mostra isso, tem outros filmes de terror até, que mostra lá uma pessoa linda, um espírito com visual de anjo e é outra coisa. Tem. Filmes mostram isso, a vida real mostra isso. Aqui o nosso mundo mostra muito isso. Ok, pessoal? Sonhos, tá? Espíritos que, tipo, principalmente sexo. Tu vai sonhar com sexo, tá tendo uma relação com uma pessoa ali, uma intimidade com a pessoa. E ali, tipo, é o meu ex-marido, a minha ex-esposa, o meu ex-namorado, ou um artista famoso, que eu sou, assim, fã número 1 dele. Eu acho ele lindo, maravilhoso. Eu sonhei que eu tive uma intimidade com fulano lá. Na verdade, não é aquela pessoa, é um espírito que ele aproveitou para usar o visual de alguém que tu gosta ou que tu já gostou, ou de alguém que tu deseja muito, gente, ok? Tá. Pessoal, esses espíritos, eles usam até a voz da própria pessoa, tudo, gente, ok? Quando tu sonhar que tá tendo intimidade com alguém na cama, assim, sabe? Tendo mesmo, toma cuidado. Toma cuidado que não é o teu marido, não é a tua esposa, não é aquela pessoa que tu conhece, que tu deseja tanto ficar com ela. Não é. Não é, pessoal. Ok? Não é. Não é aquele artista, cantor ou cantora, seja o que for lá, famoso que tu sonha até. É coisa de fã, né, gente? Assim que tu é apaixonado ou apaixonada. Não é, pessoal. É um espírito te enganando e se aproveitando de ti, sugando a tua energia através da cópula. Vamos dizer assim. Ok, gente? Tá? Estão me entendendo, mas é. E assim, pessoal, se tiver mais de um sonho em seguida desse tipo, pessoal, dá um jeito para rezar para o teu anjo da guarda, pedir proteção, gente. Pedir proteção. Daí tem que fazer isto, ok? Se tiver esse tipo de sonho aí. Um dia tu sonha com teu marido, outro dia tu sonha com teu colega de trabalho. Às vezes é pessoa que tu nem entende, mas acaba sonhando. Eu já aconteceu de eu sonhar com pessoa que eu não tenho, tipo assim, atração nenhuma, na verdade. E aí, pessoal? Desse tipo de sonho. E é óbvio que eu me acordei até meio incomodada, assim. Eu capaz que é isso. Quando é pessoa que tu não tem atração nenhuma, gente, o que é esse espírito? Qual é a intenção dele aí, daí? Te deixar confuso, ok, gente? Te deixar confuso daí, ok?
Tipo, tu vai sonhar que tu teve intimidade lá com um familiar teu, vamos dizer assim. Eu não vou dar muito detalhe, mas vocês estão me entendendo. Um familiar ali, tá? Tu sonha isso e tu fica assim, mas que é isso? Não faz sentido, sabe? Daí, pessoal, quando acontece isso, é porque um espírito tá querendo te deixar confuso, perturbado. Ok, gente? Tá? Não dê atenção a isso. Óbvio que tipo, se repetir, esse mesmo tipo de sonho, tu sonhar com pessoa que tu nem tem desejo nenhum, nada, esse tipo de sonho, mais de uma vez, aí tu tem que tomar uma providência. Pede proteção ao anjo da guarda, teus mentores, seja o que for. Arcanjo Miguel, São Bento, ok, pessoal? Tá? Se tiver que começar a usar uma corrente com a imagem de Arcanjo Miguel ou de São Bento é melhor porque tem na medalha lá a oração do exorcismo. Eu usei muito a medalha de São Bento porque eu estava sofrendo assim, muita possessão, ok, gente? Anos atrás. Daí é bem assim, eu vou ter que começar a usar a medalha de São Bento. Aos poucos foi se passando, gente, não é de uma hora para outra. Mas algo daí tu tem que fazer, ok? Tá? Nada de se desesperar, jamais, porque daí tu tá dando crédito a esse espírito que tá ali, ok? Que quer te atormentar, ok, pessoal? Tá? Então, assim, toma muito cuidado com o que tu vê, tá achando, eu tô vendo um anjo. Primeiro, observa bem, vê se é. Sinta a energia, ok, pessoal? Se tu tá sentindo uma energia que não é muito legal, não te ilude, ok? Agora, se é uma energia legal, daí tudo bem, ok, pessoal? Gente. Assim, tem espírito que usa aparência de criança, gente. Como já aconteceu comigo, a criança lá da mão. Eu ia dar a mão para ela, não dei porque um anjo veio e disse: não é o que tu tá vendo. Então, gente, não é só na matéria que as aparências enganam, no mundo espiritual também, pessoal. Esse filme que eu falei de vocês aí, para vocês, tá? Me desculpe, que eu falei para vocês que o espírito maligno usou a imagem da Virgem Maria para iludir o padre exorcista. Porque ele sabe que o exorcista ali é devoto da Virgem Maria. Então ele aproveitou. Eles sabem, gente, esses espíritos assim, eles sabem, olha, tudo, ou quase tudo da pessoa, por incrível que pareça, gente. Então, assim, muito cuidado, ok, pessoal? Que ali, né, quando dorme tem relação, né, com espíritos, não aceita ter relação com espíritos, de jeito nenhum, porque eles sugam a tua energia através da intimidade ali, gente. Não faça isso, porque daí todas as noites vai ter esse espírito ali te usando, te sugando, tá? Assim, o que acontece daí? Tu vai te sentir sempre cansado, desgastado. Por quê? Tá deixando um espírito vir à noite
sugar a tua energia através da intimidade. Ok, gente? E não vai nessa, ai, uma mulher linda e tal. Eles usam visual de pessoas lindíssimas, óbvio. Gente, óbvio. Tá? Pessoal, dependendo da pessoa, a pessoa tá recém-separada, sei lá, a pessoa tá muito carente, tá sozinha, é uma presa fácil para eles, pessoal. Ou até uma pessoa casada mesmo, tá? Dependendo da situação que a pessoa tá. Eles aproveitam que a pessoa tá carente para aparecer, né, pessoal? Não caiam nessa, gente. Tá? Não caiam nessa. Ok, pessoal? Assim, o que eu mais acredito em termos de espiritual, quando acontece assim algo, é mais nos cheiros, tá? Os cheiros, eles não enganam. Tipo, perfume é um espírito bom. Se não é espírito, é alguma entidade, uma pombagira e tal. Eu sei que tem gente que não gosta de pombagira, mas pessoal, pombagira, né, assim, até na verdade, ela não é bem do mal. Às vezes ela tá ali para limpar algo, ok, gente? Tá? Cigarro pode ser um obsessor até, ou não também. Agora tem cheiros que são meio, né? Charuto, já não é? Cachimbo. Pode ser preto velho. Ok, pessoal? Daí, agora, se tu sentir cheiro de fezes, você sabe que é fezes. Fezes é espírito sem luz, é espírito obsessor, daí é um espírito maligno que tá ali, fezes, ok? Aquele cheiro ruim, insuportável, é um espírito maligno, gente, ok? Aquele cheiro que não, tu não sabe de onde tá, você tá ali, naquela parte, mas não tem nada ali para ter esse cheiro. Tu pode ter certeza que é um espírito do mal que está ali. Ah, o que eu faço daí? Acende um incenso, reza, ou simplesmente eu faço isso, tá? Tu pega e diz, eu faço isso, ok, gente? Eu faço isso aí. Eu pego, cai fora daqui, tu não é bem-vindo aqui. Tu não é bem-vindo aqui. Pode cair fora daqui. Eu falo isso, gente. E resolve. Eles pegam e vão embora. Deixar bem, vai embora daqui que eu não quero saber de ti daqui. Aqui tu não é bem-vindo. Aqui não é o teu lugar. Eu falo. Eles vão porque o cheiro some daí. Ok, pessoal? Pode ir embora daqui. Tá? Eu falo isso já. Ok, gente? Tá? E não é bem-vindo mesmo. Eu não quero saber de espírito maligno me rodeando e rodeando meus familiares dentro da minha casa. Não quero. Óbvio que eu não quero. De jeito nenhum. E, gente? Tá? Então é assim, no espiritual também tem espíritos que usam uma aparência para agradar a pessoa, para iludir a pessoa. Ok, gente? Então toma muito cuidado. Muito cuidado. Até a minha mestra, ela já comentou uma vez sobre isso. Gente, não vai atrás, assim, no mundo espiritual em termos de aparência. Que tá todo de preto é do mal, todo de branco é do bem. Isso é muito relativo. E é mesmo, gente. Muito relativo. Ok, pessoal? Tá? Então, não vão atrás.
eu concordo com ela, porque eu já vi, tipo, espírito com aparência de criança e não era criança. Era um espírito maligno querendo me atacar. Por que ele usou a aparência da criança? Para ser mais fácil para ele. Ok, pessoal? Às vezes para facilitar. Gente, tem espírito que usa visual de animal, de bicho. Ok, pessoal? É. Gente, a minha filha já cansou de ver. A minha filha, ela já viu uma vez tipo de um puma em cima da casa. Óbvio que não vai ter um puma, gente. Nós não moramos lá no Amazonas, aqueles lados lá, né? Como é que vai ter um puma em cima aqui em Porto Alegre? Não tem, gente. Ok? Eu vi assim, mas Raíssa não era um gato grande, preto, né? Que tem os gatos que são assim. Ela, não, mãe, é tamanho do puma, um gato enorme. Não, tá estranho. Daí eu fui averiguar, era um espírito disfarçado de animal, gente. Ok? Tá? Outra vez ela viu uma cobra preta, tipo naja, preta e eu. Mas aqui, né, esse tipo de cobra tem lá na Ásia. E a gente viu e tudo. Eu fui averiguar, fui ver lá no espiritual. Era um espírito disfarçado de cobra, que estava de em pé, um visual de naja, que ela diz que tem umas asinhas do lado. Então é uma naja. Mas essa cobra é lá na Ásia que tem. A não ser que alguém veio de lá para cá com a cobra e soltou depois, né? Mas não, gente, era um espírito. Tem muito de. Eu já vi espírito com visual de bicho de cachorro, gente. Ok? Já vi. No meu pátio. Ah, às vezes não é até bicho, às vezes pode ser. Eu já andei de carro na rua, assim, andando de carro em uma casa assim, 2, 3 andares, e no pátio eu vi um poodle. Mas eu vi que aquele poodle não era um poodle encarnado, que ele sumiu em seguida, um poodle branco até, gente. Eu pensei, isso aí deve ser esse cachorro que eu vi, um espírito aí, deve ter sido o cachorro dos donos da casa. Pode ser também. Que os animais também, eles... E pessoal, tem animais, eles ficam perto dos donos ali. Ok, pessoal? Um poodle, eu vi um poodle branco caminhando no pátio da casa. Só que ele sumiu de repente. Era um espírito. Ok, pessoal? E pode ter sido um espírito mesmo disfarçado de bicho. Acontece, gente. Quer queira ou não, pessoal. Tá? Eu já vi. Ah, gente, é tanta coisa que eu já vi. Pessoal, se eu vou aqui tá falando, daí eu vou ficar um tempão aqui fazendo vídeo, ok, gente? Mas pessoal, eles usam outros visuais. Tipo, eu vou dar um exemplo, eu vou me desencarnar, tá? Eu desencarno. Se eu quiser, no caso, lá, de repente, passar do tempo e tal, eu ter um visual de uma mulher loira. Pode acontecer. Ok, gente? Tipo, eu vi um homem lá que me atraiu encarnado, e eu tô vendo que ele gosta de mulher loira. E eu quero me aproximar dele, principalmente na hora que ele dormir. Vou usar um visual de uma loira. Sendo que eu não sou loira, mas eu... É isso, pessoal. Ok? É.
Gente, tá? Tem gente que sonha com pessoa desencarnada, que tem relação, ou até mesmo acordado tem relação com desencarnado, e acha que é aquela pessoa, uma namorada que faleceu, sei lá quem, e não é a gente, é um... Eu vi uma voz só. Tá. É um espírito, um obsessor usando imagem de outra pessoa, enganando a pessoa, gente. Ok? Então, assim, no mundo espiritual, as aparências enganam também, pessoal. Enganam mesmo. Tá? Ai, eu vi um homem de preto. Gente, às vezes um homem de preto nem sempre quer dizer que é uma coisa ruim. Ou uma mulher de preto, ou uma mulher de vermelho, seja o que for. É uma entidade ali. Okay? Daí tem que averiguar por que tá aquela entidade e ver que entidade que é, pessoal. Tá? Às vezes aquela entidade tá ali para te proteger. Ok, gente? Eu sei que tem pessoas que não acreditam nisso, que acham que Exu e Pombagira é só pro mal. Não, gente. Tá? Que Pombagira as Pombagira, todas foram do meretrício, nem todas, pessoal. Tem pombageira que nem em vida, gente. Tem pombageira que em vida nunca teve relação com homem nenhum, pessoal. Tá? Gente. Tá? E Exu, tu vai ver as histórias dos Exu, eles em vida. Teve Exu que foi médico, pessoal. É, tá? E assim vai indo, tá, gente? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, questão de visual, ok, gente? Tá? Daí tu vê algo lindo e maravilhoso, quando vê aquilo ali é como os cristãos falam, né? É um demônio do mal, né, pessoal? Tá? E aí? Né, gente? Então tomem muito cuidado, pessoal. Muito cuidado mesmo. Ok, gente? Tá? Que eles, assim, esses espíritos aí, sem luz e tudo, até espírito obsessor mesmo, tá? Os obsessores não são todos que fazem isso, mas tem uma parte aí que faz isso. Eles usam muito o visual de outras também, que eu tinha falado há pouco tempo. E, gente, eu vou falar uma experiência que eu já tive várias experiências com esse tipo, o íncubo, né? Já aconteceu, gente, uma vez, tá, eu e meu marido dormindo na cama, óbvio. Tá, eu tava meio assim, parece que a gente fica meio que acordado, né, pessoal? E veio ali essa criatura me abraçar, me beijar e tal. E eu, tudo bem, aceitei. Mas por que eu aceitei? Eu tava achando que era meu marido. Na hora, gente, que eu toquei aqui, ó, no peito, aqui, na barriga, no abdômen, ali, eu vi que não era. Não, capaz não é. Tipo, eu vi assim, senti uns gominhos. Meu marido não tem gominho no abdômen, pessoal. Aqui ele não é definido, sabe? Esses homens que têm um corpo bem. Meu marido não é assim. Não, pode parar. Cai fora daqui. Cai fora daí. Eu não quis nem conversa com esse íncubo, gente. Não, cai fora daqui. O que tu quer?
tá? Eles aproveitam, pessoal, tá? E se bobear, é isso, tá? Eu saio fora daqui, sai fora, né? Daí, não sei se eu chamei Jesus, algo assim, foi algo assim. Eu fiz uma oração e daí ele foi embora de vez. Ele viu que ali não, que é isso? Não é meu marido? O que tu quer? Cai fora daqui. Ah, gente, eles aproveitam, pessoal. Tipo, pessoa casada, ali, vê que a mulher tá com o marido, ele vai no lugar do marido ali se fazer que é o marido. Mas tu vai tocar, tu vai ver. Não, tá muito diferente do meu marido. Ok, pessoal? Mas eles fazem até isso, gente, tá? Então, muito cuidado mesmo. Ok, pessoal? É a mesma coisa assim, tu tá na igreja, tem um espírito te falando algo ali. Isso aconteceu comigo quando meu filho desencarnou. Tá, eu ia na igreja, daí eu acreditando que era o meu filho e não era. Ok? Depois eu me dei conta. Era um obsessor se passando pelo meu filho, gente. Tá? Então, assim, pessoal, tem que tomar muito. Ah, mas igreja vai. Vão, pessoal. O único local que eu saiba que não tem obsessor, não tem espírito maligno, é onde fica o padre, ali naquele altar ali. Ali não tem, gente. Tá? Eu acredito, ok, pessoal? Aqui em casa mesmo, a minha casa tava com energia muito negativa. Eu sei por causa do pêndulo que eu usei, tudo energia negativa. Daí eu tenho um altar no andar de cima, eu fui no altar ali, botei o pêndulo, ali era positiva a energia do altar, ok? Onde ali o altar que tem ali, tipo na igreja ali, aquele altar que tem o palco ali que fica, o padre, ali eles não vão, gente, com certeza. Agora, todo o resto ali da igreja, ali por dentro, eles vão, ok, pessoal? Tá? Então não fica assim, ah, na igreja não. Eles entram, gente. Eles só não entram na parte onde fica o padre ali. Ah, o padre é santo. Não é questão do padre ser santo, gente. Não, não é. É que ali tem uma energia diferente. Ok, pessoal? O padre reza a missa naquele local ali. Então ali a energia é diferente. Ok, gente? Tá? Pessoal. Assim, o ser humano ele se deixa enganar muito pela aparência, por tudo, gente. Assim, tem que ficar muito atento, tá? A pessoa que é leiga, ela não se dá conta, infelizmente não se dá conta. Tudo bem, a pessoa não tem conhecimento. Mas a partir da hora que vai adquirindo conhecimento, a pessoa se lembra das vezes que ela foi enganada. Eu me lembro de tempos atrás que eu fui enganada pelo espírito, achando que era uma coisa é outra. Hoje em dia eu tomo muito cuidado, pessoal, com isso aí. Ok, gente? Muito cuidado mesmo, ok, pessoal? Tá? Então eu vou ficando por aqui que o vídeo está bem longo, gente, bem longo mesmo, pessoal, tá? Assim, esse vídeo do Arcanjo Gabriel eu não entendi direito. Teve uma visualizadora que ela mandou um comentário, tá? Dizendo que o áudio está muito baixo do vídeo, pessoal. Não sei, eu fui ver aqui no meu equipamento, até aumentei ali, mas pelo que eu vi o áudio tá alto. Ok, gente? Pelo que eu vi, tá? Agora, nesse vídeo agora, se acharem que tá baixo mesmo, pode falar, tá? De repente pode ser que
tá, pessoal? Daí comentem daí sobre o áudio, ok, pessoal? Se houver algum problema, tá? É isso então. Então eu vou ficando por aqui, tudo de bom para vocês, um beijo enorme. Tchau!